Oi, meu nome é Caroline, eu sou cirurgiã bucomaxilofacial e como uma forma de ajudar um pouquinho nas atividades acadêmicas durante esse período de quarentena, eu vou conversar com vocês sobre os procedimentos de exodontia de rotina, que são procedimentos muito comuns na clínica odontológica. E como princípio de exodontia, a gente vai sempre juntar uma técnica cirúrgica adequada com princípios físicos que vão permitir que o elemento dentário ele seja removido do processo alveolar de maneira atraumática, sem gerar sequelas naquela região. E qual é a chave do sucesso para a realização desses princípios de exodontia? É o planejamento pré-operatório que deve ser feito nos pacientes que vão ser submetidos a esses procedimentos. É preciso realizar uma anamnese minuciosa desses pacientes, uma boa avaliação clínica do elemento dentário e das estruturas que estão ao redor desse dente e dos exames de imagem desse elemento em questão que vai sofrer o processo de exodontia. Existem duas formas de realizar um procedimento de extração. Ela pode ser realizada de maneira fechada, simples ou a fórceps, ou de maneira aberta, cirúrgica ou a retalho. E o que vai determinar, o que vai guiar qual das duas formas de exodontia que o cirurgião vai remover aquele dente, vai ser exatamente esse planejamento pré-operatório em que a gente vai avaliar a condição daquele elemento dentário que vai ser extraído e das estruturas importantes que estão ao redor desse dente que vai ser submetido à extração. Para a realização de uma cirurgia com sucesso, é preciso acesso e visualização adequados, que vão ser conseguidos através de um campo operatório limpo, com controle de sangramento e sem excesso de saliva, uma via sem impedimentos para a remoção daquele dente, em que a gente tem uma boa amplitude de boca, para que não ocorram traumas ou qualquer problema na hora em que a gente for remover aquele dente do alvéolo, e o uso de força controlada, porque o excesso de força ele pode gerar tanto trauma aos tecidos adjacentes, tecidos de suporte, como a fratura do próprio elemento dentário, fratura de coroa, fratura de raiz, fratura do próprio processo alveolar, fraturas de mandíbula, de maxila, que podem levar a complicações de uma cirurgia que poderia se solucionar simples e bem-sucedidamente se esse excesso de força não fosse utilizado. Para uma boa cirurgia, a gente precisa também de dois pontos fundamentais, que são o controle da ansiedade e uma anestesia profunda para estar realizando esse procedimento cirúrgico. Com ansiedade, a gente vai lidar com um paciente que vai trazer um medo do procedimento que ele vai estar realizando, medo de sentir dor durante e depois daquela cirurgia, o medo que ele sente do dentista, que a gente tem a síndrome do jaleco branco, e ele vai falar sobre isso com a gente, geralmente no pré-operatório, medo da anestesia, relatos de familiares, relatos de amigos para aquele paciente, pessoas que tiveram cirurgias traumáticas, e eles vão passar essa visão negativa de um procedimento cirúrgico a ser realizado, medo do pós-operatório, de sentir dor, do desconforto que ele vai sentir. E como é que a gente vai lidar com esse controle da ansiedade? Ele vai ser feito através de uma explicação realista daquele procedimento cirúrgico e uma abordagem empática, em que a gente vai conversar com o paciente, vai tentar tranquilizar aquele paciente. E quando o profissional avaliar que aquele nível de ansiedade ele ultrapassa o nível moderado, em que o profissional não vai conseguir ter um controle daquele paciente durante o procedimento cirúrgico somente com controle de ansiedade verbal, o profissional ele vai optar por utilizar o uso de um auxílio farmacológico para fazer o controle de ansiedade do paciente que vai ser submetido a uma extração dentária. O uso farmacológico ele pode ser feito por meio oral, por óxido nitroso ou por sedação intravenosa. Por via oral, são utilizados alguns ansiolíticos, como por exemplo o diazepam e o midazolam. Existem protocolos de redução de ansiedade que são utilizados antes da cirurgia. A utilização da sedação por óxido nitroso, muito utilizada em pacientes pediátricos,
Só que as sedações com óxido nitroso, elas precisam de um profissional que seja habilitado para fazer essa sedação, além de um equipamento específico para estar realizando esse procedimento, e a sedação intravenosa, que da mesma maneira que com a sedação do óxido nitroso, ela precisa de um profissional que esteja habilitado e acostumado a realizar esse procedimento. E assim a gente consegue manter aquele paciente tranquilo e realizar sem maiores problemas aquela cirurgia. O controle de ansiedade, ele é muito importante, não só para o paciente sem nenhuma comorbidade que a gente vai lidar no dia a dia, mas também aqueles pacientes que têm algumas questões, como os pacientes cardiopatas, aqueles pacientes que ficam extremamente ansiosos e que a gente tem que evitar um aumento excessivo da pressão arterial daquele paciente durante um procedimento de cirurgia que pode ser causado por causa de uma ansiedade aumentada que ele tem ali para a realização daquela cirurgia. Outro ponto muito importante é uma anestesia local profunda, porque uma técnica adequada de anestesia local, ela vai permitir que o cirurgião não precise voltar a etapas para ficar reanestesiando, o que vai levar a um atraso efetivo naquela cirurgia, na realização daquele procedimento cirúrgico, além de permitir que o cirurgião consiga trabalhar com tranquilidade do início ao fim da cirurgia. É importante lembrar sempre que a anestesia ela vai remover a sensibilidade dolorosa e não a propriocepção, e aí é muito importante que o paciente consiga tentar distinguir uma pressão intensa de uma dor aguda que ele venha sentir, o que nem sempre é tão fácil, porque uma pressão intensa e o desconforto articular às vezes podem ser confundidos ali e atrapalhar um pouco o andamento do procedimento cirúrgico. Preferencialmente, a gente deve usar os anestésicos com vasos constritores, porque, como a gente já conversou anteriormente, o ideal é que a gente tenha um campo operatório limpo para que a gente consiga ter uma visualização adequada da cirurgia que a gente está executando. Alguns cuidados que a gente deve ter são erros de técnica anestésica que podem gerar algumas complicações para aquele paciente, como fraturas de agulha, paralisia facial por erro de técnica anestésica, injeções intravasculares levando reações cardiovasculares, como por exemplo arritmia, parestesia, trismo por injeção intramuscular, hematoma, lesões em tecidos moles, avaliar risco de reações alérgicas que aquele paciente possa apresentar. Isso a gente vai avaliar com uma anamnese minuciosa e sempre tomar cuidado com a dose máxima do anestésico, nunca ultrapassar essa dose máxima. Ainda relacionado à anestesia, lembrar que alguns profissionais, quando sabem que tem um procedimento cirúrgico que vai gerar um trauma intenso com uma dor muito forte no pós-operatório, eles podem optar pela utilização de um anestésico de longa duração, que vai garantir ali que mesmo com o fim do procedimento, aquele paciente ainda esteja anestesiado e consiga fazer o uso de um analgésico sem sentir um desconforto muito forte no pós-operatório de uma cirurgia muito extensa. E quais são as indicações para exodontia? O que vai nortear quando a gente vai condenar um dente ou não? Geralmente, a gente vai ter cáries severas, um dos motivos principais, em que a gente tem uma destruição coronária tão grande em que a gente não consegue reabilitar aquele dente proteticamente, seria inviável reabilitar aquele dente, porque ele já foi extremamente destruído. Por necrose pulpar, em que o paciente não queira realizar o tratamento endodôntico, ou quando aquele tratamento endodôntico não vai ser bem sucedido, no caso de canais atrésicos ou calcificações que impedem a boa execução de um tratamento endodôntico naquele elemento dentário. Doença periodontal severa em que eu tenho a perda de suporte de uma tal forma que ela vai ser irreversível e eu vou ter uma mobilidade naquele dente que não vai retornar e aquele dente vai estar perdido. Por razões ortodônticas, em que eu preciso fazer o alinhamento e o nivelamento daquele elemento dentário e eu tenho dentes que impedem que eu faça essa movimentação. Geralmente vão ser ali os premolares
e incisivos inferiores. Dentes mal posicionados, geralmente a gente tem um exemplo aí dos terceiros molares, que podem estar muito distalizados, vestibularizados, causando traumas à mucosa jugal. Dentes fraturados, em que eu não consigo aproveitar a estrutura daquela raiz para fazer, por exemplo, um tratamento endodôntico, porque o nível onde ocorreu aquela fratura não me permite manter aquele elemento dentário em questão. Dentes supranumerados, que podem impedir a erupção dos dentes permanentes na arcada dentária. Dentes associados a lesões patológicas que precisam ser removidos no momento em que a gente faz a cirurgia para a remoção dessas lesões. No caso da terapia pré-radiação, sempre que um paciente for submetido à radiação na região de cabeça e pescoço, o ideal é que ele faça ali um tratamento odontológico prévio, sempre que possível, e aqueles dentes condenados em que não há possibilidade de manter durante e pós o tratamento de radiação, esse dente ele deve ser indicado para exodontia antes do paciente ser submetido a esse processo para evitar o risco de osteoradionecrose. Dentes envolvidos em traço de fratura, porque os dentes envolvidos no traço de fratura, eles podem impedir que a gente consiga fazer a redução e a contenção dessa fratura. E por motivos econômicos, quando o paciente acha que é muito caro, ele realizar outro tipo de tratamento que não a extração dentária do dente propriamente dito. A gente tem também contraindicações locais e sistêmicas para a realização desse procedimento. Algumas contraindicações locais podem ser dentes na área de um tumor maligno. A gente não deve remover esses dentes na área de um tumor maligno, porque a gente pode propagar a disseminação dessas células tumorais, causando uma metástase nessa região. Em processos de pericoronarite grave, porque a gente vai ter um trismo acentuado, drenagem de secreção e a gente não vai conseguir ali uma via adequada para a remoção desse elemento dentário. Contraindicação local. Alguns processos de infecção, apesar de ser preconizado que a primeira atitude que o profissional deve fazer é a remoção da causa, algumas vezes essa infecção ela está num grau em que o paciente ele não tem uma abertura de boca que não permitiria o acesso àquele elemento dentário e nenhuma anestesia adequada para a gente remover adequadamente aquele dente. Então, primeiro a gente vai solucionar aquele processo para posteriormente estar realizando aquela extração. E em locais que sofram radiação terapêutica para câncer de cabeça e pescoço, devem ser evitadas ao máximo as extrações nessa região, porque há o risco de osteoradionecrose e o dente só deve ser removido se realmente não há como manter aquele elemento naquela região. Contraindicações sistêmicas, elas vão estar relacionadas à capacidade do paciente de suportar aquele procedimento cirúrgico, em que essa capacidade ela vai geralmente estar comprometida e o paciente pode vir até a óbito se for realizar esse procedimento cirúrgico. Geralmente são pacientes com várias comorbidades que precisam de um tratamento médico prévio à cirurgia para poderem ser submetidos aos procedimentos de extração. Alguns pacientes cardiopatas descompensados, diabetes não compensada, eles precisam primeiro fazer um tratamento médico, controlar essas comorbidades para serem submetidos aos procedimentos de extração. Avaliação clínica para os dentes da extração. Como guia de qual tipo de cirurgia que a gente vai fazer, se a gente vai optar por uma cirurgia fechada ou uma cirurgia aberta, a gente precisa avaliar alguns elementos no dente em si, que vai ser extraído, e nas estruturas de suporte e nas estruturas vitais que estão próximas a esse dente. O acesso ao dente vai ser um dos critérios que a gente vai utilizar para nortear aí qual é o tipo de cirurgia que a gente vai fazer e até a indicação do momento certo em que realizar ou não um procedimento de extração dentária. É importante a gente avaliar nesse acesso ao dente a amplitude de abertura de boca, que ela pode estar diminuída, pode estar prejudicada por trismo ou por infecção.
e a localização e o posicionamento dos dentes. Avaliar ali um apinhamento dentário que pode gerar uma lesão a dentes adjacentes, um trauma a esses dentes adjacentes. Isso tudo tem que ser discutido com o paciente e inserido no planejamento de extração desse elemento dentário. Avaliar a mobilidade do dente. Quando aumentada, considerar uma doença periodontal já avançada, em que a gente já tem grande perda de suporte desse elemento dentário, como no exemplo que a gente consegue ver aqui, em que na radiografia a gente já tem a perda ali daquela estrutura do ligamento periodontal, e é uma cirurgia que a gente espera que ela seja executada muito mais fácil, um dente que vai conseguir ser removido do processo alveolar muito fácil, mas o manejo dos tecidos que são muito inflamados ali vai ser um manejo muito ruim na hora que a gente for suturar aquela região onde foi removido esse dente. Quando a gente tem uma mobilidade abaixo do normal, a gente deve considerar uma hipercementose ou até mesmo uma anquilose daquela região. E aí a gente pensar como uma cirurgia vai ser bem mais difícil não realizar por uma técnica fechada e sim optar por uma técnica aberta, realizando aí uma ostectomia ou uma odontodissecção. A hipercementose muito relacionada até com o próprio envelhecimento mesmo do paciente. Então, sempre lembrar que esses pacientes mais velhos podem ter uma chance maior de apresentar essa hipercementose. Ali um exemplo dessa hipercementose, o aumento ali, a deposição do cemento nessa região da raiz dos dentes, que contraindicaria uma cirurgia pela técnica fechada. As condições da coroa do dente, em que a gente vai avaliar a presença de cáries ou restaurações intensas, porque uma cárie muito intensa em que destruiu muito a estrutura coronária, ela pode contraindicar uma cirurgia pela técnica fechada, porque no momento em que eu for adaptar a minha alavanca ou fórceps nessa coroa, ela provavelmente vai fraturar e eu não vou ter um ponto de apoio ali para poder realizar a remoção desse dente daquele alvéolo. Em regiões com grande acúmulo de cálculo, esse cálculo dentário ele deve ser removido antes da gente realizar a cirurgia de extração, porque eu não tenho como adaptar um fórceps numa região que está totalmente tomada pelo cálculo dental. Dentes adjacentes com presença de grandes restaurações, eu tenho que avaliar o risco de, quando realizar essa extração, poder levar à fratura da restauração do dente adjacente ou até mesmo a fratura da coroa desse dente adjacente, ou até mesmo a fratura da coroa do próprio dente em que eu estou removendo, porque ele já perdeu muita estrutura, está com uma estrutura mais fragilizada e talvez a melhor indicação seja a indicação de uma técnica aberta ao invés da técnica fechada para a realização da extração desse elemento dentário. O exame de imagem do dente a ser extraído, ele deve ser atual e ele sempre vai ajudar na avaliação clínica daquele dente que vai ser removido. Ele deve ser posicionado e apropriado de maneira adequada, vai permitir que a gente possa fazer a avaliação coronorradicular, em que a gente possa avaliar as estruturas daquelas raízes para poder guiar e nortear a nossa cirurgia. Ele deve ser feito sem distorções e ser devidamente processado. A partir do exame de imagem, a gente consegue avaliar estruturas anatômicas importantes e os dentes circunjacentes àquele dente que vai ser extraído, para a gente poder realizar um melhor planejamento da nossa cirurgia. E em casos mais complexos, em que a gente tenha uma maior proximidade com estruturas nobres de elementos dentários a serem extraídos, muitos dentes inclusos, a gente vai acabar optando por um exame mais preciso, que é uma tomografia computadorizada, em que a gente vai observar as estruturas nos 3 planos seccionais do corpo humano e vai nortear qual o melhor plano de tratamento que a gente vai seguir ali para aquele elemento a ser extraído em questão. Só exemplificando, o primeiro exame que a gente vai pedir geralmente uma radiografia panorâmica, em que a gente consegue uma ampla visualização de toda a arcada dentária e das estruturas, e se a gente avaliar, por exemplo,
dentes inclusos, como que a gente consegue observar ali na região dos terceiros molares, a gente vai pedir um outro exame mais específico, porque seria um caso mais complexo, então a gente vai solicitar, como nessa segunda imagem, um exame tomográfico para poder melhorar o planejamento e nortear a nossa cirurgia. No exame radiográfico do dente a ser extraído, para ajudar a determinar, na verdade, qual é a técnica cirúrgica que a gente vai utilizar, a gente vai observar a configuração das raízes, o número de raízes. Raízes que são unirradiculares, elas são mais fáceis de ser extraídas pela técnica fechada do que dentes multirradiculares, com muitas raízes. A curvatura dessas raízes muito curvas, tem uma chance muito grande de fraturar. Então, é uma chance muito grande de um risco durante a utilização da técnica fechada. Então, a gente poderia lançar a mão, nesse caso, de uma técnica aberta. O grau de divergência das raízes. Quanto mais convergentes são essas raízes, mais fácil se torna a extração. E quanto mais divergentes, mais difícil. Então, o grau de divergência dessas raízes também vai nos ajudar a determinar qual tipo de técnica cirúrgica a gente vai estar utilizando. Raízes de forma cônica e curtas, elas são mais fáceis de serem extraídas e por isso elas poderiam ser tranquilamente removidas pela técnica fechada. Raízes longas e curvas, elas são mais difíceis, têm um risco maior de fratura durante a extração. Então, esse elemento dentário seria melhor extraído se a gente utilizasse a técnica aberta do que a técnica fechada para evitar uma fratura radicular. Dentes com cárie no seu interior têm um risco muito grande de fraturar essa raiz desse elemento dentário, então seria uma melhor indicação a utilização da técnica aberta e não da técnica fechada. Dentes com reabsorção radicular também tem um risco grande de fratura durante a extração pela técnica fechada, sendo melhor optar pela técnica aberta quando a gente visualizar esse tipo de condição pela radiografia. E dentes com tratamento endodôntico muitas vezes são mais difíceis de ser extraídos pela técnica fechada do que pela técnica aberta, porque é uma estrutura mais frágil que também pode levar à fratura da raiz, além do fato de muitas vezes ele sofrer um processo de anquilose pelo tratamento endodôntico quando ele é feito há muito tempo. Condição do osso circunjacente a esse elemento dentário que vai ser extraído. Avaliar a densidade do osso, como por exemplo nessa radiografia, quando a gente vê uma cortical menos densa, a gente espera que a cirurgia ela seja feita de uma forma mais fácil, em que o dente consiga ser removido com mais tranquilidade daquele rebordo alveolar. Então a técnica fechada poderia ser utilizada sem grandes problemas. Quando eu tenho um osso muito denso, eu já imagino uma cortical mais densa, em que eu vou ter mais dificuldade de realizar a expansão alveolar para fazer a remoção daquele elemento dentário. Então, o ideal seria utilizar nesse caso a técnica aberta de extração. Avaliar também, durante esse exame radiográfico, a presença de patologias apicais, porque essas patologias apicais elas devem ser removidas no momento em que a gente realiza a extração. Então, deve ser feito o planejamento para a remoção dessas lesões e encaminhamento para a biópsia dessas patologias. Os princípios mecânicos envolvidos na extração dentária propriamente dita, aqui a gente tem a técnica fechada. A utilização da alavanca. Sempre fazer o apoio dessa alavanca em osso alveolar sadio e o apoio vai ser sempre feito pela mesial ou pela distal. Não fazer esse apoio pela vestibular ou pela lingual ou pela palatina. Os princípios mecânicos envolvidos na extração dentária. Nas duas primeiras figuras a gente tem o movimento de alavanca, em que o movimento pequeno ele é ampliado através do instrumental, fazendo com que esse pequeno movimento ele seja ampliado
fazendo com que o dente consiga ser elevado desse alvéolo dentário. No segundo, na terceira imagem, na verdade, a gente tem o movimento de cunha, em que a alavanca ela vai ocupar o espaço do ligamento periodontal em que o dente estava ocupando e vai forçar esse dente a ser avulsionado desse alvéolo. E no terceiro, o movimento de roda e eixo, em que a haste da alavanca ela vai servir como um eixo e a ponta ativa como uma roda. E a gente vai realizar esse movimento para fazer a avulsão do elemento dentário do alvéolo. Os princípios para o uso do fórceps. Os objetivos é a expansão alveolar e o rompimento dessas fibras apicais do ligamento periodontal. O rompimento dessas fibras ele é iniciado com o uso da alavanca e ele vai ser terminado com o uso do fórceps. Vai ser realizada a combinação das forças vestibulolinguais para a avulsão desse dente do seu alvéolo. Deve ser feita uma pressão firme e controlada com movimentos lentos para evitar uma força excessiva e movimentos bruscos que possam levar à fratura desse elemento dentário. A maior força vai sempre ser feita para a cortical mais delgada, que na arcada superior vai ser na vestibular e na arcada inferior, da linha média até os premolares, vai ser pela região, pela cortical vestibular e na cortical lingual dos molares na arcada inferior. Quais são os princípios para o uso do fórceps? A primeira força que vai ser feita vai ser uma pressão apical, que ela vai deslocar o centro de rotação desse dente mais apicalmente, impedindo que tenha uma fratura no ápice dessa raiz. Depois a gente vai realizar a força vestibular associada à pressão palatina ou lingual. Pode ser utilizada uma pressão rotacional naqueles dentes unirradiculares que não tenham dilacerações em suas raízes, porque a força rotacional ela está contraindicada em dentes multirradiculares, porque pode causar a fratura dessas raízes quando a gente realizar a rotação. Então, a pressão rotacional só será utilizada para dentes unirradiculares. E a força de tração, que é a força final em que esse dente ele é avulsionado lentamente de dentro do alvéolo com uma pressão controlada. Então, só esquematizando, na primeira imagem a gente tem a pressão apical, em que a gente desloca apicalmente o centro de rotação desse elemento dentário. Segundo, a força vestibular. Terceiro, a pressão palatina ou lingual. No quarto, o movimento de rotação. E no quinto, o movimento de tração, em que a gente tem a avulsão desse dente do alvéolo dentário. Os fórceps eles são específicos para cada elemento dentário porque eles vão se adaptar à coroa daqueles elementos. A gente tem aqui uma tabelinha só para exemplificar em que a gente vai usar, quais elementos dentários a gente vai estar usando esses fórceps. O 150, que vai de premolar a premolar superior, o 18R de molares superiores do lado direito, o 18L em molares superiores do lado esquerdo, o 65 para as raízes superiores, 151 de premolar a premolar inferior, o 17 na região de molares inferiores de ambos os lados, o 16 para molares inferiores de ambos os lados com a coroa destruída e o 69 para raízes superiores e raízes inferiores. E lembrando que o dente ele não deve ser avulsionado até que o osso esteja totalmente expandido e as fibras ligamentares rompidas, para evitar que ocorra uma fratura radicular durante o processo de extração dentária pela técnica fechada. E a gente vai falar um pouquinho sobre a exodontia em técnica aberta. Quando utilizar a técnica aberta? A técnica aberta ela vai ser utilizada quando eu preciso de maior acesso, uma maior visualização para estar realizando aquele procedimento cirúrgico. Pode ser uma opção também quando eu tenho que realizar a remoção de vários dentes durante uma única sessão ou quando, além da cirurgia, eu ainda preciso fazer o recontorno
e o alisamento daquele osso, daquele rebordo alveolar no local em que eu vou realizar aquela extração. A técnica aberta ela vai ser utilizada para a gente conseguir diminuir a resistência à avulsão daquele dente do alvéolo. E para diminuir essa resistência à avulsão, eu posso fazer de duas maneiras. Através da ostectomia, em que eu vou realizar uma remoção de osso ao redor daquele dente, e através da odontosecção, em que eu vou separar aquelas raízes, tornando a cirurgia como cirurgia de dentes unirradiculares, ao invés de ser uma extração de um dente multirradicular. Quais são as principais indicações para as exodontias por técnica aberta? São falhas nas tentativas iniciais da técnica fechada, em que eu começo a realizar todo o processo pela técnica fechada ou a fórceps, e eu vou vendo que aquela evolução, que aquela expansão daquela cortical, ela não está acontecendo, ela está muito lenta e está aumentando muito o meu tempo cirúrgico e o desconforto daquele paciente. Então, eu posso parar ali e mudar o meu planejamento, indo ali para cirurgia de técnica aberta, fazendo o retalho e utilizando uma das técnicas de ostectomia e odontosecção. Em cirurgias de dentes inclusos, em que eu preciso ter o acesso àquele dente, nos casos de hipercementose, como a gente já havia falado antes, em que eu tenho um aumento de volume muito grande daquelas raízes, o que tornaria extremamente difícil a remoção daquele dente pela técnica fechada. Em dentes mal posicionados, em que eu tenho um risco muito grande também de lesar os dentes adjacentes, de causar um trauma ali naqueles dentes, com raízes muito divergentes e dilaceradas. A técnica aberta ela está indicada porque eu tenho um risco de fratura muito grande se eu utilizar a técnica fechada para realizar a extração desses dentes. Quando eu tenho destruição coronária excessiva, porque com certeza aquele dente ele vai acabar fraturando se eu optar por utilizar a técnica fechada, inserir o fórceps e eu perco todo o meu ponto de apoio, não conseguindo finalizar aquele procedimento de extração pela técnica fechada. Pela densidade óssea, que a gente vai avaliar se eu tenho um osso muito denso, uma cortical muito densa, muito compacta, eu vou esperar que aquela cirurgia ela seja muito difícil de conseguir a expansão óssea daquele alvéolo e tornando a avulsão daquele dente muito complexa e muito traumática. Então, eu posso optar por fazer ali uma ostectomia para facilitar a minha cirurgia. Nos casos de pacientes que sofrem de bruxismo, porque eu espero que eu tenha ali uma cortical mais densa, ali muitas vezes anquilose daquele elemento que está sofrendo o trauma oclusal e é uma cirurgia mais difícil de ser realizada. E em casos de pneumatização do seio maxilar, para eu evitar a fratura ali daquela região. Quais são as vantagens da técnica aberta? O menor desconforto para aquele paciente, redução do risco de fratura, tanto da raiz quanto da coroa, o que pode tornar extremamente difícil aquele procedimento cirúrgico, menor chance de lesão dos tecidos moles ali associados que estão no campo operatório e redução do tempo cirúrgico e do reparo daquela região. Exodontia por técnica aberta. O acesso ao alimento dentário ele vai ser feito através de um retalho. E esse retalho ele vai permitir que eu tenha a visão do meu campo operatório, vai permitir que eu consiga utilizar as técnicas adequadas de ostectomia e odontosecção e vai minimizar os riscos que eu tenho de lesão nos tecidos moles. Não vou entrar aprofundadamente sobre como realizar o retalho cirúrgico, vou citar brevemente algumas considerações importantes a saber nessa parte na cirurgia da confecção do retalho. A base do retalho ela deve ser sempre maior do que a altura para permitir uma boa vascularização ali, um bom suprimento sanguíneo daquele retalho, impedindo que ocorra a necrose daquela região cirúrgica. A amplitude ela deve ser correta para permitir a visibilidade do dente que eu vou extrair
gerando o menor trauma no afastamento tecidual. Ele não deve ser maior do que a região que eu preciso ver, senão eu vou fazer uma ferida cirúrgica extensa e desnecessária. Então, calcular o tamanho desse retalho para ser no tamanho correto, nem muito pequeno, nem grande demais. As margens do retalho sempre repousar em cima de tecido ósseo sadio para permitir a boa cicatrização e vascularização desse retalho. Os tipos de retalho, a gente pode ter retalhos dos tipos envelope, a gente pode abrir relaxante, uma única relaxante ter um retalho triangular, ou duas relaxantes e ter um retalho trapezoidal. Os retalhos em envelope são geralmente quando a gente precisa ter acesso a uma região ali mais próxima da cervical, a gente não precisa de um campo tão amplo. O triangular, quando a gente precisa de uma região mais afastada da região cervical, e o trapezoidal também, mas basicamente esses três tipos eles estão indicados para a maioria das cirurgias que a gente precisa fazer e eles resolvem muito bem qualquer cirurgia por técnica aberta que a gente precisa executar. Aqui é só um passo a passo de como vai ser feita a exodontia por técnica aberta, que a gente vai realizar inicialmente a anestesia, posteriormente a incisão desse retalho, o descolamento desse retalho, fazer a ostectomia, a odontosecção e a remoção desse elemento dentário. A ostectomia ela pode ser feita com brocas esféricas, brocas troncocônicas, sempre com ampla irrigação com soro fisiológico e pode ser feita também através de serras e de cinzéis. A odontosecção vai ser a separação, a divisão desse elemento dentário com brocas troncocônicas ou com a broca zecria. Lembrando que a broca zecria ela também pode ser usada para fazer a ostectomia da região do dente em que a gente vai realizar a extração. Por técnica aberta, existem algumas particularidades, como nos elementos unirradiculares. A gente vai realizar o acesso, vai rebater aquele retalho para identificar a raiz que a gente precisa remover daquele dente unirradicular. A ostectomia, ela sempre deve ser feita na horizontal. Eu vou desgastar a largura de osso, deve ser a mesma da dimensão mesiodistal daquele dente. E na vertical, o que eu vou desgastar deve ser sempre meio ou 2/3 da raiz dentária, para eu evitar desgastar osso demais e desgastando essa quantidade baseada nesse nível de osso, da largura do osso sendo a dimensão mesiodistal e na vertical meio ou 2/3 da raiz, vai permitir que eu consiga fazer um ponto de apoio e a avulsão mais fácil e atraumática daquele dente, daquele processo alveolar. E eu posso estar, depois dessa ostectomia, também adaptando um fórceps ou extrator ali naquela região e realizando um movimento de avulsão do dente daquele alvéolo. Dentes multirradiculares, também pela técnica aberta, eu vou realizar o acesso daquele dente. É importante eu conhecer a anatomia radicular daquele dente, quantas raízes, como eu vou realizar a divisão ali daquelas raízes, avaliar se há necessidade de realizar a ostectomia, a remoção de osso e realizar a odontosecção propriamente dita. Lembrando que a gente sempre deve priorizar a odontosecção, a ostectomia e só desgastar o osso extremamente necessário. Por técnica aberta, algumas vezes ainda assim pode acontecer a fratura desses elementos dentários e quais vão ser os critérios de permanência desses fragmentos radiculares se ocorrer a fratura de um ápice radicular. O comprimento dessa raiz ela deve ser menor do que 4 ou 5 milímetros. Esse fragmento de raiz fraturado, ele deve estar inserido dentro do osso, ele não pode estar solto, não pode estar separado desse osso alveolar. Ele deve estar livre de infecção, porque eu não posso deixar um foco infeccioso ali naquele campo cirúrgico.
O risco de remoção ele deve ser maior do que o benefício de remover aquele dente. Então, eu vou optar por deixar aquele fragmento de raiz se eu tiver um risco muito grande de lesão em vasos, em nervo, quando eu posso causar mais trauma fazendo a remoção do que benefício para aquele paciente, e sempre avisar o paciente que um pedacinho de raiz foi deixado naquela região, que ele vai ter mais benefício mantendo aquele fragmento do que removendo aquele fragmento de raiz. E é importante lembrar aquele paciente que ele vai ter que fazer o acompanhamento, porque a gente tem que fazer a preservação daquele resto radicular que foi mantido, que ficou ali naquela região. Os cuidados com o alvéolo no pós-operatório. A gente vai realizar a irrigação com soro fisiológico a 0,9%. O alvéolo deve ser debridado somente se tiver lesão periapical ou se a gente tiver detrito, como presença de cálculo curativo ou fragmentos que tenham caído ali naquele alvéolo no momento da extração. A curetagem ela sempre deve ser feita de uma forma muito delicada e a gente sempre deve tomar cuidado com espículas ósseas. Se a gente tiver irregularidades ou espículas ósseas, elas devem ser removidas e deve ser feito o alisamento radicular para que a gente possa permitir uma boa cicatrização daquela região alveolar. A sutura ela pode ser feita com fios de seda 3 zeros, catigu 3 zeros, vicryl 3 zeros, e para o controle de uma hemorragia, colocar uma gasa sobre esse alvéolo suturado. No pós-operatório, a gente vai lançar a mão de medicações analgésicas, anti-inflamatórios quando necessários, colutório com antimicrobiano sempre. Em casos específicos, a gente pode ter que lançar mão de antibiótico terapia, mas não é protocolo para todo tipo de paciente. E as orientações sempre por escrito. A bibliografia que foi usada para a gente conversar um pouquinho sobre essas técnicas cirúrgicas foi da cirurgia oral e maxilofacial contemporânea. E uma frase: com planejamento cuidadoso é capaz de vencer quase todas as dificuldades, é o que resume todo o planejamento para uma cirurgia de extração. O bom planejamento vai evitar que a gente tenha complicações e que esse procedimento ele possa ser realizado com sucesso.